passaremos a palavra agora ao professor Pedro Mancuso, que também vai comentar as apresentações aqui realizadas. Bom, excelentes as colocações da Estela. Ela conseguiu abordar e dar uma alinhavada naquilo que tudo que foi falado aqui e fazer algumas propostas. Muito boas colocações. Bom, da palestra do Dr. Rubens, nós aprendemos bastante, porque foi bastante didática, uma verdadeira aula aqui de hidrologia, onde eu, pessoalmente, aprendi bastante. O Ricardo colocou as questões das políticas de Estado, de energética, e recuperou algumas informações da possibilidade da recuperação e aproveitamento do Rio Pinheiros, chamando a atenção para o fato de que eu já tive a oportunidade de falar com o próprio Dr. Ricardo aqui, que a experiência da flotação, eu pessoalmente, o meu grupo, nós não achamos que foi uma experiência jogada fora. Como toda experiência, ela serviu para nós tirarmos os pontos positivos e os pontos onde ela poderia ser melhorada. Acredito que teve algumas falhas que podem serem corrigidas na melhoria do projeto, como a questão do gradiente de velocidade, das misturas de produtos químicos, tamanho das bolhas, a flotação é injeção de bolhas, as bolhas poderíamos trabalhar com nanobolhas, existem equipamentos para isso, e isso é fundamental. A questão da geração de lodo também foi um calcanhar de Aquiles do sistema, mas era previsível, porque foi todas as análises de laboratório, os JAR testes que foram feitos indicavam mesmo que ia ter uma produção de lodo naquela particular concepção, que numa concepção futura poderia ser melhorada mediante coagulantes alternativos, emprego de coadjuvantes de coagulação, floculação, e a questão também da retirada do lodo, né, esse lodo gerado, e a forma de retirar, e a disposição final também foram objetos de estudo e que poderão, num projeto definitivo, serem melhorados. Enfim, se aprendeu muito com esse projeto. Como todo piloto, ele serve para tirar os pontos que a gente poderia melhorar. De forma nenhuma, considero uma experiência que deva ser descartada. Na minha fala, que eu procurei botar a bola aqui jogar no chão aqui, com a bola no campo da Faculdade de Saúde Pública, jogar no nosso campo. Falei sobre o aproveitamento das águas remanescentes, definia, uma definição que o Doron fez, né? E a necessidade de usar essas águas, dado que não tem outras. Ela colocou bem aí. Eu acho que na parte da tarde nós vamos ver algumas questões que não foram sequer tocadas na parte da manhã, mas virão outros apresentadores aqui, nós vamos ter oportunidade de fazer uma discussão sobre outras óticas. Mas eu agradeço a oportunidade, a vinda de vocês aqui, e não sei se sou o último a falar aqui, João Jorge, na mesa, mas volto a palavra para você, para dar continuidade. Bom, lembrando que nós estamos recebendo perguntas do auditório, solicitadas
para que as perguntas sejam feitas por escrito, tá? E a gente vai depois, na medida das possibilidades, passar essas perguntas para os palestrantes. Mas os comentadores aqui fizeram uma série de questões, né? Eu acho que eu passaria agora a palavra aos palestristas, né, para que eles abordem, na medida das possibilidades, os réplitos aqui colocados. Bom, na breve não, eu acabei me alongando mais do que pensava. Na apresentação que eu fiz, tomei muito tempo e acabei não terminando tudo. E uma das coisas que faltou foi essa questão da resiliência. Falei alguma coisa sobre resiliência, mas não entrei em detalhes de como a gente pode ou de que forma a gente deveria trabalhar para a obtenção de uma maior flexibilidade no funcionamento da cidade no que se refere a essa questão de abastecimento. O aumento da resiliência, de uma forma assim, bastante um nível alto, vamos dizer assim, pouco detalhado, se obtém com planejamento, com preparação e com redundância. Estes são os pilares, né, que nas leituras que eu e a Mônica temos feito nessa área, né? Eu acho que todos vocês aí sabem que eu sou marido da Mônica, né? E somos da mesma área e, portanto, as conversas domésticas também versam muito sobre isso. Então, a gente, como resiliência é um assunto muito comum, muito em debate hoje em diversos lugares do mundo, quando a gente vai ler os artigos e as notícias, foi isso que a gente pensou de comum em todos os lugares que estão se propondo a serem mais resilientes. Então, seria planejamento, preparação e redundância. É isso que é vamos dizer, o múltiplo comum deles todos. Planejamento, a gente já ouve, é muito comum a gente no Brasil escutar que não há planejamento. Pelo menos aqui em São Paulo e na área de recursos hídricos, existe uma tradição de planejamento. Pelo contrário, começando até antes das grandes empresas nacionais, a Eisenman Sawyer, por exemplo, uma empresa americana, esteve aqui fazendo planos para água, esgoto e coisas desse tipo. E talvez o planejamento mais antigo que a gente conheça aqui para essa área, feito por empresas nacionais, por iniciativa de órgãos que já assumiam assim uma cara de que estavam entendendo que deveriam trabalhar um pouco mais na gestão e menos na engenharia do dia a dia, foi o chamado Plano Ibrace. Foi feito por 3 empresas que hoje não existem mais e que é um exemplo de trabalho bem feito, abrangente, conseguiu entrar em detalhes e até hoje é referência de tudo que se faz aqui. Por exemplo, o sistema Cantareira estava previsto quase que exatamente como ele foi implantado depois. Tá?
o sistema de abastecimento, de tratamento de coleta e tratamento de esgoto, também muito semelhante, né? O grande problema em relação ao planejamento é uma descontinuidade administrativa e uma falta de compromisso em relação àquilo que é planejado. Tá? Nós temos aí um gap, uma separação entre planejamento e gestão, ou seja, entre planejamento e realização, que nos atrapalha muito. Tá? Mas mesmo assim, muitas coisas foram feitas baseadas em planejamentos, estudos e coisas desse tipo. A grande diferença que a gente nota entre os planejamentos feitos e as obras executadas em atendimento a recomendações é a evolução tecnológica. Nós acabamos de ouvir aqui a doutora Estela, por exemplo, falando em aproveitamento, e o Pedro também, falando em aproveitamento de águas excedentes ou de águas que não são muito aproveitadas e coisas desse tipo. Se a gente notar qual foi a estratégia utilizada para tratamento de águas servidas na cidade de São Paulo, o que a gente nota? Pega-se os esgotos, coleta-se os esgotos, se jogam em coletores, depois em emissários, se leva bem para Jusante aqui do Tietê, lá numa grande estação de tratamento de Barueri, se trata tudo. Por que foi definida uma estratégia como essa? Porque ninguém pensava naquela época que esgoto poderia ser tratado a um nível tal que pudesse ser bebido de novo, pudesse ser utilizado de novo como água potável. Porque essa é a realidade que nós temos hoje. Não é comum, poucas partes do mundo vão a esse extremo, que seria o chamado de reuso direto, ou seja, pega-se a água, trata-se e injeta-se diretamente na rede doméstica de abastecimento. Tá? Jamais passaria pela cabeça daquelas pessoas naquele tempo que a gente poderia ter uma tecnologia que hoje permitisse isso. Tá? Então, esse é um aspecto muito interessante da questão, de que a gente tem que ser suficiente dinâmico nos nossos planos. Os nossos planos também têm que ser suficientemente flexíveis para ir absorvendo, para poder ir incorporando novas tecnologias. Eu dou algumas aulas de planejamento de recursos hídricos na Politécnica, né? E a orientação sempre, desde os tempos de um grupo de Harvard de 1966, que estabeleceu parâmetros muito importantes nessa área, todo o planejamento era guiado muito por ótimos econômicos. Ou seja, eu vou fazer aquela obra que dá um certo benefício com um menor custo, ou que dá um maior benefício, ou que dá a maior relação benefício-custo, ou coisas desse tipo. O que ocorre, o que eu procuro dizer para os nossos alunos é que nós não temos que planejar para o ótimo econômico, porque os planejamentos têm horizontes de 30, 40, 50 anos, e ninguém consegue garantir um ótimo econômico no prazo tão longo assim. Nós temos que planejar para a flexibilidade, ou seja, os nossos planos têm que ser rolados de uma forma suficientemente flexível, de tal forma que consiga incorporar novas tecnologias. Tá? Então,
essa me parece ser a chave para uma maior resiliência das nossas cidades no futuro. Planos mais flexíveis, planos que permitam interligação de sistemas, em outras palavras, redundância. Tá? E outra coisa que é essencial também na resiliência é a questão da preparação. Isso é absolutamente essencial. A gente não deve esperar que a crise aconteça para agir. Né? A gente tem que se preparar para o acontecimento de uma crise, que certamente vai ocorrer. Né? Certamente vai ocorrer. Tá? A gente não sabe de onde é que virá, mas certamente vai ocorrer. A natureza funciona desse jeito. Né? Quanto à questão que sempre se coloca nessa questão de resiliências e coisas assim, sempre tem uma pergunta na plateia que diz: mas e as mudanças climáticas? Tá? Esse é um problema difícil. Tá? Em primeiro lugar, existe uma tremenda diferença quando se trata de objetivos de engenharia, de planos de engenharia e a questão científica da mudança climática. Existe uma tremenda falta de articulação, mas uma tremenda dificuldade que se refere aos horizontes dessas duas áreas. Os planos de engenharia, eles são feitos para serem implementados em 10, 20 anos e para valerem aí durante 30 anos e coisas desse tipo. E as questões de mudanças climáticas, elas são de horizonte muito maior. Quer dizer, o que se diz assim é que em 100 anos a temperatura na Terra vai aumentar 2 graus e que isso vai causar secas em alguns lugares e chuvas em outros lugares. Onde seriam as secas, onde seriam as chuvas, quanto maior seriam as secas ou as chuvas, ninguém sabe ainda, nós não chegamos lá. Ou seja, nós não chegamos a um nível de precisão e de confiabilidade nas nossas previsões de mudanças climáticas que possam ser úteis para os projetos de engenharia. A verdade é essa. Como é que eu levo a mudança climática em conta na nova operação do sistema Cantareira? Eu não sei se vai ter mais água ou menos água, nem isso eu sei. Tá? E aí a questão, mas isso tem que ser de alguma forma, saibamos ou não, nós temos que ter alguma forma de abordar o problema. E abordar o problema é a adaptação. Quer dizer, os nossos planos têm que ser adaptados a problemas como esse. Por exemplo, o grupo que eu coordeno lá na Escola Politécnica, que se chama Laboratório de Sistemas de Suporte à Decisão, trata mais ou menos sobre isso, né? Principalmente na área de meio ambiente e recursos hídricos. Nas conversas que nós estamos tendo com a ANA, com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o DAE, o que está sendo proposto é o seguinte: nós temos que conseguir uma forma de operar esses reservatórios de maneira que eu consiga uma reserva estratégica que nós, vamos dizer, estimamos em 500 milhões de metros cúbicos. Estimamos, não, isso é mais um chute de 500 milhões de metros cúbicos, que significa a metade da capacidade do sistema Cantareira hoje, para dar conta do que der e vier. Tá? Uma seca mais severa do que essa que houve, ou coisa desse tipo. Eu não sei se vai haver. Tá? Ninguém sabe se vai haver.
mas a gente tem que ser adaptado, tem que se adaptar. Como conseguir essa reserva? A gente tem lá várias alternativas, umas mais vantajosas, outras menos, e coisas desse tipo. Mas isso indica um caminho. Nós temos que nos adaptar. Mais do que querer usar informações que os nossos hidrometeorologistas e climatologistas possam nos fornecer, porque eles não chegaram ainda, a nossa tecnologia não chegou ainda, não pode, não tem condições de nos fornecer coisas assim de uso direto. Né? Nós temos que trabalhar diante disso. Tá? Então é isso que eu tinha que dizer sobre a questão da A gente está com o da tempo um pouquinho elasticidade dos estreito. sistemas. Se a gente consegue responder pelo menos duas questões que foram colocadas.